Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão, gente? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, dando prosseguimento então aos nossos conteúdos de língua portuguesa, queria dar início então, pessoal, à nossa primeira classe de palavra gramatical invariável, ou seja, preposição, tá? Então, uma classe de palavra gramatical, gente, extremamente importante para concurso público, tá? Deixa eu só colocar uma outra aqui dentro, gente. Pessoal, por que é uma classe de palavra gramatical extremamente importante, tá? Preposição, pessoal, a gente tem que entender que é uma unidade linguística desprovida de independência. O que significa uma unidade linguística desprovida de independência? Pessoal, sozinha, ela não tem função sintática. Então, se vocês pegarem, por exemplo, agora aqui, simplesmente o de na língua portuguesa, vocês não podem classificá-lo em sujeito, não podem classificá-lo em objeto direto, objeto indireto. Deixa eu ver se eu estou apresentando aqui. Complemento nominal, adjunta do nominal. Ah, Fabrício, mas o complemento nominal, ele vem com o uso de preposição obrigatória. Sim, pessoal, eu sei. Só que a preposição em si, só ela não tem função sintática. Ela vem acompanhada com outros elementos para desempenhar uma função sintática. Então, quando eu falo para vocês a seguinte frase, que João, vou só acrescentar aqui, pessoal, que João gosta, então vou colocar agora aqui para vocês o seguinte, de Maria, tá? Pessoal, o que vai acontecer agora aqui? Então, vocês vão perceber que esse elemento de Maria aqui é um elemento único a partir de agora, tá? Por que eu estou dizendo para vocês que é um elemento único a partir de agora? Porque lá na sintaxe, o de Maria representa o nosso objeto indireto de um verbo transitivo indireto. Então, o que acontece? Só o elemento sozinho aqui, somente a preposição em si, ela não desempenha nenhuma função sintática. Se você só se olhar para essa frase agora no campo de vista da morfologia, ou seja, a fórmula, agora aqui dentro, ou a forma propriamente dita, João é um substantivo, gosta é um verbo, o de é a nossa preposição e o Maria é o nosso substantivo novamente. Então, o que eu estou fazendo a partir de agora, pessoal? A partir de agora, eu estou rechaçando a frase, o período como um todo. Eu estou olhando apenas para esse elemento de maneira isolada, eu estou olhando apenas para esse elemento de maneira isolada, para esse elemento de maneira isolada e para esse elemento de maneira isolada. Só que no dia da prova, ou quando vocês avançarem para os concursos de vocês, vocês sabem que a preposição ela vai estar lá. Só que ela sempre vai estar amalgada com outros elementos. Então, a preposição ela é extremamente importante, porque sem preposição tu não faz crase. Sem preposição tu não tem complemento nominal. Sem preposição, às vezes, tu não tem adjunto adnominal. Sem preposição, tu não tem objeto indireto. Sem preposição, tu não tem objeto direto preposicionado. Sem preposição, às vezes, tu não tem adjunto adverbial. Sem preposição, vocês não têm locuções prepositivas, locuções adjetivas, e assim sucessivamente. Então, preposição, pessoal, é extremamente importante, não apenas no conteúdo denominado preposição, tá? Mas preposição, sim, ela é importante para nós, porque ela vai desempenhar ao longo
da nossa sintaxe, funções extremamente importantes, funções extremamente relevantes, tá? Mas aqui, pessoal, eu quero estudar com vocês particularmente as preposições, tá? Outra coisa que eu quero estudar junto com vocês são as locuções prepositivas, algo bem complicado de trabalhar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque preposição, pessoal, ela também abre a regência verbal. Ela também abre a regência nominal. O que que é a regência? O termo regente e o termo regido. É necessariamente saber se o verbo ou necessariamente saber se o nome terá ou não terá em sua composição a preposição. Então, isso é extremamente importante para nós. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá, gente, tá? Vamos lá para que vocês possam entender esse conteúdo aqui para nunca mais errar, tá? Então, já falei para vocês aqui dentro, pessoal, que preposição, classe de palavra gramatical invariável. O que é uma classe de palavra gramatical invariável, pessoal? É aquela classe que ela não varia. O que é não variar, pessoal? Ela não varia em gênero masculino e feminino. Ela não varia em número singular ou plural. E ela não varia em grau aumentativo, diminutivo, superlativo analítico, superlativo sintético, de superioridade, de inferioridade, de igualdade. Não, ela não varia. Então, o de é de, o para é para, o com é com, tá? Não tem agora um acréscimo de um a, o, as, os, para transformar em singular ou plural, ou até mesmo o acréscimo de quem? De um s para transformar no plural. Não. Simplesmente, pessoal, é a nossa preposição seca, nua desse jeito, tá? Então, quero de vocês, pessoal, a primeira coisa aqui dentro, que é o seguinte, tá? No ponto de vista da semântica, gente, no ponto de vista da semântica, então vou colocar aqui para vocês o seguinte. Então, vou colocar assim, ó, preposição. Vou dividir agora em numeral cardinal número 3. Então, preposição, gente, vou dividir em semântica. Vou dividir em morfologia. E vou dividir agora aqui, pessoal, em sintaxe. Tá? Gente, no ponto de vista da semântica, a preposição, ela pode sim, pessoal, ela pode sim ter sentido ou não. Então, a preposição poderá ter sentido ou não, tá? Como assim, Fabrício? Ela poderá ter sentido. Então, pessoal, aqui, olhem agora. Falei e falei com Carlos. Falei e falei de Carlos, tá? E agora, pessoal, falei e falei, deixa eu ver, a Carlos, tá? Então, o que que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, vocês vão perceber agora aqui dentro, pessoal, que a pessoa do discurso ou as pessoas do discurso aqui dentro podem estar presentes, ou como eu posso muito bem estar falando a respeito de uma determinada pessoa. Quando eu falo falei com Carlos, gente, eu estou falando diretamente com Carlos. Quando eu falo para vocês, falei de Carlos, Carlos certamente nesse processo comunicativo ele não está presente. Quando eu falo falei a Carlos, é a mesma coisa que falei para Carlos, pessoalmente. Então eu estou olhando olho no olho, olhos nos olhos aqui dentro. Estou falando face a face, rosto a rosto com Carlos, tá?
Então, a depender do posicionamento aqui dentro agora, tá? Dessa preposição, sim, pessoal, ela pode trazer ou ela pode também não trazer sentido. Pessoal, quando eu falo para vocês assim, ó, que desde o ano passado decidi estudar por videoaulas, pois simpatizei com o método. Pensa comigo, desde o ano passado. Então me dá uma ideia de tempo. Resolvi ou decidi estudar por. Então esse por videoaula é o método, é o meio pelo qual eu resolvi estudar. Pois simpatizei com o método. Pessoal, com o método, nesse caso, que eu citei para vocês agora, não desempenha nenhum sentido na frase. Desde o ano passado, com toda certeza, uma preposição que ela denota uma certa ideia de tempo. Quando eu falo por vídeo aula, com toda certeza, uma preposição que ela denota agora para nós aqui dentro, pessoal, um modo, um método que eu estou usando, um mecanismo, porque eu estou usando agora aqui, pessoal, não estou usando televisão, não, eu estou usando vídeo aula, então é o modo como eu estudo. E esse com, para nós, ele não tem o que, gente? Ele não tem nenhuma ou nenhum sentido, tá? Depois eu vou explicar para vocês aqui dentro. Do ponto de vista da morfologia, pessoal, para mim é a coisa mais tranquila, tá? Classe de palavra gramatical invariável. Pessoal, quando eu falo invariável, é invariável, pessoal, tá? Ela não varia em gênero, ela não varia em número, ela não varia em grau, tá? Então, gênero, 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 pessoal, errado. Número, 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 errado. E depois, grau, nós também não temos. E no ponto de vista da sintaxe, pessoal, vamos colocar aqui, ó, que não desempenha nenhuma função sintática, tá? Com toda certeza, gente, ela não desempenha, pessoal, nenhuma função sintática. Isso é indiscutível. Olha agora aqui, pessoal, vou fazer uma contradição. Contudo, vírgula, irá acompanhar outros elementos para desempenhar função sintática, tá? Aqui está a grande sacada, pessoal. Então, ela em si, ela não desempenha nenhuma função sintática. O para vai ser para no ponto de vista da morfologia, o em vai ser em no ponto de vista da morfologia e assim vai permanecer, pessoal. Tá? O que vocês têm que entender a partir de agora? O que a banca organizadora ela vai pedir? Muito provável, gente, muito provável, ela não vai pedir para vocês a preposição em si, porque preposição em concurso público, pessoal, é algo que cai 0,00001%. Ou seja, é um conteúdo que para cair, no mínimo, a prova de língua portuguesa tem que ter de 30 a 35 questões. Geralmente as provas de língua portuguesa, pessoal, ficam transitando entre 10 questões, tá? Algumas mais específicas ficam com 5, tá? Mas aí são muito específicas,
mas geralmente ficam com 10, tá? O mais tardar aqui dentro, ou as questões que, a depender do concurso, vão chegar no máximo, pessoal, assim, ó, dando um gás a 20 questões, tá? É raro o concurso que ele vai cobrar acima de 20 questões, tá? Pode ter, com toda certeza, pessoal, com toda certeza, tá? Eu, particularmente, já vi provas em que eles cobravam, tá? Mas é específico para cargos específicos, tá? 35 questões, tá? Por exemplo, se vocês fossem fazer algum concurso direcionado à área de língua portuguesa específico para o cargo de língua portuguesa, é óbvio que vocês vão ter mais do que 10. 10 talvez nas questões gerais, e depois nos conhecimentos específicos vocês teriam com toda certeza ali uns scores acima de 30 questões, se fosse, por exemplo, uma prova de 60, 70 questões, tá? E isso é normal porque é voltado, é direcionado justamente para quem vai fazer a prova para língua portuguesa. Não é algo bem óbvio, né? Então, tranquilo, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que entender é onde eu estou transitando. Eu estou na semântica? Eu estou na morfologia ou estou na sintaxe? Onde é que eu estou transitando por aqui, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, classe de palavra gramatical aqui, ó, desde o ano passado, então vocês têm que cuidar. Por quê? Porque desde o ano passado me dá uma ideia de tempo, pessoal. Ideia de tempo. Decidi estudar por. Esse por aqui, pessoal, é o modo. É o modo. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou trabalhando com um pouco mais de ênfase nessa observação aqui, porque justamente quando cai em certame, quando cai em concurso público, eles vão perguntar qual o valor, e valor é semântica, qual o valor da preposição na determinada oração. Será que a preposição ela tem valor de modo? Será que a preposição ela tem valor de tempo? E assim sucessivamente, pessoal, tá? Esse conteúdo aqui de preposição é sempre importante, é sempre recomendável vocês estudarem preposição junto com advérbio. Por que advérbio, Fabrício? Porque advérbio, pessoal, também é uma classe de palavra gramatical invariável. Advérbio, quando a gente trabalha com advérbio ou adjunto adverbial de tempo, quem aqui dentro vai me dar a informação que eu estou agora trabalhando com adjunto adverbial de tempo é a preposição. Então, a preposição ela carrega dentro daquele contexto um valor temporal. Então, é importante vocês entenderem esses dois conteúdos. Ah, Fabrício, mas nas aulas anteriores tu falou que advérbio tem que estudar junto com adjetivo. Claro que sim. Então, são conteúdos, pessoal, que se mesclam, são conteúdos que se amalgamam aqui dentro, justamente para que vocês possam entender a totalidade, tá? Olhem agora, pessoal, no ponto de vista agora aqui dentro, tá? Da morfologia, classe da palavra gramatical, obviamente, que não varia, tá? E no ponto de vista da sintaxe, pessoal, não desempenha função sintática, óbvio que não desempenha função sintática, mas, porém, todavia, tá? Eu vou usar uma oração coordenada agora aqui para nós. Ele não desempenha função sintática, mas vai acompanhar diversos elementos para desempenhar função. A preposição em si, pessoal, ela não é carregada aqui dentro de função sintática, mas ela vai acompanhar outros elementos aqui dentro. Quando eu falo assim, ó, que a destruição do prédio ocorreu ontem, o do prédio, complemento nominal, é D mais O, tá? É D mais O. Então, dentro do prédio, vocês têm agora um complemento. Dentro do prédio, vocês têm a preposição, que é o indício que vocês estão trabalhando com um complemento nominal, tá? Pessoal, organograma de estudo das preposições no campo de vista da semântica, tá? No campo de vista agora aqui dentro da
morfologia, deixa eu ver se eu vou ter sintaxe, e no campo de vista da morfologia, tá? Pessoal, só lembrando, preposição é conhecida por elemento de ligação. Como assim elemento de ligação? Pensem comigo o seguinte, pessoal, olhem para cá. Preposição é conhecida para nós, ou por nós, como um elemento de ligação. Quem é que é conhecido por ligação? Quem é conhecido por ligação são as conjunções. As conjunções também, pessoal, são conhecidas por elementos de ligação, união, recurso coesivo, tá? Claro que aqui dentro a nomenclatura usada é ligação. Por que ligação? Pensem comigo. João gosta de Maria. Pessoal, quando eu coloco João gosta de Maria, essa preposição ela vai ligar Maria à minha oração. João gosta. Então, a preposição ela liga palavra com palavra, palavra com oração ou até mesmo oração com oração. Por isso que ela é conhecida por nós como um elemento de ligação, tá? Foi? Tranquilo? Pessoal, imagine agora o seguinte, que eu não tivesse agora aqui, pessoal, o de. O que vai acontecer? Vocês vão perceber agora que eu tenho essa oração e agora eu tenho quem? Eu tenho Maria. Então, a partir de agora, pessoal, eu tenho uma oração e a partir de agora eu tenho um vocábulo. Ou seja, essa oração agora aqui, gente, ela está transitando dentro desse mundo de maneira isolada, de maneira sozinha. E esse Maria também é um elemento aqui dentro que está gravitando de maneira isolada, de maneira sozinha, independente, tá? Mas, Fabrício, vamos tentar ligar essa oração com esse vocábulo? Sim. O que a gente faz, portanto, pessoal? Então, a gente usa a partir de agora, nesse elemento aqui, nessa oração, e junto a Maria, agora aqui dentro, o que acontece? Uma preposição. Então, entre esses dois elementos aqui, eu vou usar um conectivo, um conector, um elemento de junção, união, ligação. Claro, obviamente, não é quem? Uma conjunção, mas sim uma preposição. Então, eu vou usar quem, pessoal? Eu vou usar a preposição de como um elemento de ligação. Então, ela vem aqui dentro para ligar essa oração a essa palavra, a esse vocábulo, para ser mais preciso, tá? Porque senão esse vocábulo, pessoal, ele ficaria isolado ou ele ficaria gravitando no universo sozinho, sem significado algum. Fabrício, mas se eu não tivesse o de Maria, ficaria isolado. Nós iríamos trabalhar com Maria só no ponto de vista de quem? Só no ponto de vista da morfologia como substantivo. E o João gosta? Poderia trabalhar no ponto de vista da semântica? Sim. Poderia trabalhar no ponto de vista da morfologia? Sim, porque João é substantivo e gosta é verbo. Poderia trabalhar na sintaxe? Também. Quem é que gosta? João, sujeito. E o gosta, a partir de agora, seria verbo intransitivo. Porque quem gosta, gosta. Ponto. Tá? Então, essa preposição, ela vem aqui dentro, pessoal, também não só para juntar os elementos, mas ela vem aqui dentro para que a gente possa também saber a transitividade desse verbo. Por isso que quando a gente trabalha com a parte de verbos,
mais necessariamente com predicação ou predicações, se o verbo é um verbo intransitivo, se o verbo é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo direto ou indireto, a preposição ela vem para confirmar o nosso verbo transitivo indireto que vai pedir o objeto indireto. Ou o nosso verbo transitivo direto e indireto que vai ter uma parcela dentro de objeto indireto. Tá? Então é extremamente importante vocês conhecerem isso aqui. Tranquilo, gente? Foi, pessoal? Foi? Tá. Volto com o nosso próximo vídeo.